Olá, sejam muito bem-vindos de volta aqui com a Laluzinha. Hoje eu nem sei o que é que eu vou falar com vocês, mas vai surgir. Espero que eu não. Enfim, que eu fale coisas legais que eu mesma goste e poste, porque você sabe que tem vezes que eu faço uns vídeos longos, maravilhosos, que tem coisas até que se aproveitam, mas tem uma prosinha no meio que eu não concordo depois, ou que eu acho que vai virar uma polêmica braba e que eu ainda não estou pronta para polêmica, aí eu deleto. Mas quando eu me sinto pronta para polêmica, daí eu posto. E hoje, hoje é mais um dia das minhas férias aqui dentro de casa. Dormi bastante, quando acordei fiz um almoço delicioso. Já fiz. Hoje não apareceu ninguém pela manhã, nem Rogéria, nem Ariel, e nem na hora do almoço. Então, fiz almoço, mas não almoçamos ainda, não apareceu ninguém. Quer dizer, o Anthony tá dormindo, né? Tá deitado. Dormindo mais não, tá só curtindo a cama. Caso que ele fica assistindo uns vídeos até tarde. E aí ele dorme também até mais tarde, aproveitando as férias, né? E ficando mais tempo no lugar que a gente gosta, espreguiçando na cama. Na verdade, não era para ficar na cama, né? Mas à tarde ele sempre vai para um baba, sempre participa de esporte e isso é bom. E eu que estou sedentária, não estou fazendo minha caminhada nem nada, mas domingo vai ter uma caminhada, os atletas aqui de Utinga, o pessoal de academia, tudo convidado, né, pelo prefeito da nossa cidade para uma inauguração de uma área que eu já filmei para vocês antes de estar pronta, né? Agora vai estar inaugurando e aí eu vou estar mostrando para vocês se Deus me permitir. Se eu não for passear em outro lugar, né? Então depois, se eu não filmar a inauguração, depois eu vou lá e filmo, né? Como é que tá e tal, uma caminhadinha. Eu já fiz caminhada sem levar o celular, já fiz caminhada com o celular, é lá no... Gente, como é que eu esqueço? Eu sei que é o nome de um rapaz importantíssimo que teve aqui na nossa cidade e que, enfim, ele partiu cedo e a homenagem a esse é uma, gente, como é que eu falo? É uma pista de caminhada, né? Mas tem outro nome que eles falam, mas é um lugar que eu já filmei para vocês, muito gostoso, tem contato com a natureza, uma coisa extraordinária. Se domingo eu puder, eu estiver por aqui e eu tiver muito afim, eu vou lá fazer um vídeo para vocês da inauguração desse lugar maravilhoso. E que todas as pessoas agradecem, né? Uma caminhadinha ao ar livre, num lugar iluminado, para você ir até a noite, se você quiser. Então, um lugar bem legal mesmo para fazer nossa caminhada. E sem o risco de carros na pista, nada, que é próprio, só uma pista de Cooper mesmo, só para caminhada. É tipo um calçadão, né? Como se diz, onde se faz exercícios, né? Enfim. Dito isso, eu quero desejar a todos vocês muita paz, amor e saúde, porque sem paz e saúde e sem amor nós não vivemos uma vida de qualidade. Essas são as coisas básicas para a gente fazer uma vida agradável e saudável, né? Estar com saúde, né, gente? Quando a gente tá triste, tá chateada, tá doente, tá com dor aqui e ali ou na alma, isso tira a nossa qualidade de vida, tira a nossa alegria de viver. Então eu desejo a todos vocês, além de muito amor aí no coração para vocês distribuir com seus amigos, seus parentes e enfim, com todo mundo. Eu desejo muita saúde para você curtir todos esses amigos que Deus te deu e todas essas pessoas boas que Deus colocou na sua vida. E paz, porque onde você leva a paz,
as pessoas vivem em harmonia, em sinergia e tudo funciona melhor, as pessoas se compreendem melhor. Quando você tem educação de mandar o seu recado com amor, com carinho, com respeito às pessoas, isso faz um ambiente tranquilo e saudável. E é isso que eu quero desejar a todos vocês nesse decorrer do meu papo. O meu papo, gente, é sobre você saber a hora de recuar de alguma coisa que está ou fazendo mal a alguém ou a você. De você se resguardar, de você fazer uma oração e talvez uma campanha, vamos dizer assim, durante meses. Porque você sabe que para a gente mudar espiritualmente e de toda forma de ser, para a gente fazer uma transformação na gente, dentro da gente, como a gente pensa, como a gente recebe as coisas, como a gente enxerga as pessoas e as situações em que temos que conviver, não é de um dia para o outro. Eu não vou dizer, amanhã eu vou acordar assim, vou visitar fulano de tal, vou fazer uma caridade a Beltrano, enfim. E não é bem assim, você tem que trabalhar todo o seu eu, né, todos os dias, para você fazer aquela trajetória de vida melhorar. Quando você pode ser legal e fazer uma visita, eu não estou falando uma visita a qualquer pessoa, estou falando quando você precisa fazer uma visita àquelas pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus, ouvir um reforço e dizer, ó, não desista, continue firme no seu pensamento, não deixe nenhuma negatividade tirar sua paz, sua alegria de hoje. Porque a gente tem uma fase da vida quando a gente está enfrentando um problema de saúde ou um problema no casamento ou com algum filho, enfim, qualquer problema que surgir, você não vai pensar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, você quer resolver o hoje ou agora essa dor. Então você fica firme com Deus orando sobre aquela situação que você quer curar. Você não foca no amanhã, como vai ser amanhã, como vai ser amanhã. Eu vou estar vivo, eu vou morrer, eu estou com sentença de morte, ou eu acredito em mais uns dias, eu acredito no dia de hoje, eu aproveito o dia de hoje, eu aproveito o que eu posso aproveitar agora com as pessoas que eu amo. Sem me desesperar, eu tô falando isso, gente, porque eu já passei. Eu já passei grandes situações, assim, grande não, gigante, imensa, situações difíceis na minha vida. Na minha adolescência, depois no decorrer como mãe, como esposa. E, enfim, cada situação da minha vida tinha um obstáculo para eu enfrentar, uma dificuldade. Eu me desesperava. Eu queria transformar aquele momento ou pular aquele momento, não tem como, né? Nossas emoções, elas só se curam quando você compreende aquela situação toda, vive aquela situação toda, passa o luto daquela situação toda, chora, chora as pitangas, que nem diz o ditado, fica se lamentando por algumas horas, mas o certo é o equilíbrio sempre, 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 o seu equilíbrio interno. Tem pessoas que dizem assim, você tem que se apegar com Deus. Eu já ando apegada com Deus noite e dia, então a única coisa que eu preciso é ter equilíbrio emocional e respeitar aquele momento e não piorar a situação com minha ansiedade, com minha falta de paz, né? Eu tenho colocado na minha mente assim. Teve um tempo que eu paguei um advogado e ele não advogou por mim, mas ficou com dinheiro. Faz tempo isso, não tanto tempo, foi antes da pandemia, assim, 2019. E eu fiquei com aquilo na mente, meu dinheirinho, que eu passei não sei quantos anos, juntando de 50, de 100, do que eu podia, do que sobrava. Eu dei na mão do rapaz, ele não me ajudou, não fez nada por mim, eu fiquei me lamentando por alguns dias. Aí eu já tinha passado uma batalha imensa, que eu já estava assim, sabe quando a pessoa está subindo uma ladeira e você pensa que tirou o peso das costas, que está chegando e você olha para cima e você tem mais uma imensa caminhada e com mais peso, parece que as pessoas vão jogando peso em você durante a subida da caminhada e a situação vai só piorando. Passei tudo isso. E quando eu comecei a me lamentar por causa daquele dinheiro, para que eu dei, não fez nada, não aconteceu nada, foi um dinheiro perdido e não sei o que mais lá.
Isso foi em 2019. Aí todo dia eu me lastimava. Aí eu disse, Deus, por favor, tire isso da minha mente. Faça eu pensar que eu dei uma cesta básica para uma família que estava bem carente, numa situação bem difícil, e que essa cesta básica ajudou a alegrar o dia de alguém, o mês de alguém, que nessa cesta básica foi coisas que a pessoa pensava há anos de saborear, e comecei a pensar dessa forma. E aí eu entreguei nas mãos de Deus que aquele dinheiro tinha sido investido em caridade. Claro que não foi assim que aconteceu, mas foi assim que eu comecei a contar para meu ego, para minha mente, para o meu espírito, para minhas emoções e para mim, para eu aceitar aquilo com tranquilidade, que não, que tudo bem se a pessoa de qualquer forma usurpou, né? Ou te usurpar em qualquer situação. Você fica nervoso a princípio, você fica sem saber que atitude tomar, você fica contrariado, fica. Aqui na Bahia a gente diz indignado, eu tô indignado, eu tô. Tem um ditadozinho que é mais legal que eles falam, mas eu não tô lembrando agora no momento, sobre você ficar indignado. Só que depois você vai vendo que aquilo vai remoendo, não vai voltar, não vai desmanchar. Se você for tentar desmanchar, vai virar confusão, você vai escutar o que não quer. Enfim, você vai se desgastar mais do que o que você está. E aí é melhor que você aceite e faça que nem eu fiz, né? Imagine que você deu para uma caridade, para uma, vamos dizer assim, para uma instituição de caridade onde as pessoas passam muita necessidade de alguma coisa e que isso supriu aquela situação, melhorou a qualidade de vida de alguém. E você pensando assim, tudo se resolve de uma forma mais tranquila e mais legal. Daí eu comecei também a pensar assim, faz de conta que eu coloquei numa caixinha de investimento e esses 1.000 ele vai transformando, ele vai vir para minha vida através de bons empregos que eu arrumar, através de boas vendas que eu também consegui, através de bons clientes que vierem para minha vida e através dos meus inscritos, que quanto mais vier e me assistirem também, um dia vai gerar renda no meu canal. Agora não gera ainda, gente, porque eu não tenho audiência. Eu não tenho audiência. Porque ficar assim, batendo papo, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que quer ouvir. As pessoas querem ver imagens, rios, florestas, animais bonitos, querem ver também as pessoas falando mal das outras, e aqui no meu não é muito de fofoca, não é de estar fazendo muita fofoca. Então, acontece que o meu conteúdo não é ruim, eu não acho ruim, eu acho legal. Eu gosto do jeito que eu converso, gosto do jeito que eu transmito meus pensamentos. Preciso melhorar mais meu modo de conversar, de passar meus recados para vocês, de tocar nas pessoas com minhas ideias. Claro que eu preciso mudar mais, né? Melhorar cada dia mais, mas eu gosto do meu papo. E gostando do meu papo, certamente eu vou achar alguém também que goste da minha energia, do meu jeito de falar e dos meus pensamentos, né? Enfim, aí eu passei essa situação desses 1.000 que eu comecei a achar que foi um investimento para eu não ficar triste, ficar pensando nele. Eu vou ficar pensando, eu não perdi, eu investi, pronto, eu investi e esse vai render, ele vai voltar para mim em coisas boas que acontecer na minha vida, num presente que eu ganho, num terreno novo que eu compro, em um cliente novo que eu acho, enfim, que fui pensando dessa forma e foi melhorando e eu acabei esquecendo isso, perdoando e fazendo o Ho'oponopono para que ele renda, que ele volte para mim em forma de muito mais, né? De muito mais bênção, como eu comecei a pensar que não foi, que eu não perdi, eu investi, eu fiz uma boa ação, vamos dizer assim. E assim eu penso com muitas coisas que me acontecem, tudo que eu faço com carinho, com respeito, com amor, né? Com honestidade, e de repente alguém é desonesto comigo, alguém falha comigo e eu fico chateada, né, gente? Todo mundo fica. Como que você vai levar uma queimadura e você não vai sentir nada? Só se você for
sobrenatural. Então é sobre isso, é sobre alguém te ferir e você sente sua dor sim. Mas não é ficar adoecer com essa dor, correr atrás de dizer que vai resolver, que vai se vingar, essas coisas só piora a tua vida. Traz mais malquerências, mais brigas, mais situações difíceis, mais mágoas, não só para você, mas para todos que vivem ao seu lado, porque você vive uma pessoa tóxica que só fala naquilo, que só fala naquela briga, que quer brigar, que quer resolver, que quer se vingar, e se torna uma situação que você até afasta pessoas que poderiam estar curtindo você e você curtindo elas, mas elas se afastam porque não aguentam mais você ficar se lamentando dos seus problemas o resto da vida e querendo fazer daquele problema um eterno problema. E não é assim. Muda, tira essa tecla, não deu certo aquele negócio, esquece, perdoa. Se for perder alguma coisa que nem eu disse, faz de conta que você investiu. Você não diz eu perdi, você fala fiz um investimento e qualquer hora Deus me dá retorno. Qualquer hora Deus me manda muitas bênçãos no lugar desse investimento que talvez eu não tenha feito com muito sucesso, né? Então, é sobre isso, sobre você começar a resolver os seus problemas dessa forma. Eu tenho muitas coisas que eu gostaria de falar assim, mas é como se eu abrisse uma nova ferida. Tem coisas que eu não gosto ainda, não me sinto pronta, não me sinto preparada para soltá-las, né? Até porque também envolve outras pessoas, vem o conflito que talvez já se acalmou tudo e de repente eu vou falar e o conflito volta, né, à tona. Então eu tenho muito cuidado de falar o que eu passei, o que eu deixei de passar, quem me fez, quem deixou de me fazer. Isso eu tenho cuidado porque eu não vou envolver só a minha pessoa, vou estar envolvendo outras pessoas. E eu não estou afim de mais confusão na minha vida. Eu já vivi momentos dramáticos, momentos de muita tristeza, de muito drama, de muita dor. Então, se eu ficar falando, eu dou exemplo a vocês que eu já venci eles, porque eu já passei mesmo. Mas se eu ficar aqui falando como foi, quem fez, como fez, eu vou estar mexendo em feridas que talvez estejam mal cicatrizadas e de repente elas estourem e em mim e outras pessoas. Então eu falo para vocês o seguinte: o que eu aprendi transformar a dor em uma situação mais confortável foi sobre isso, sobre eu ter que dormir no mesmo lugar de alguém que me feriu muito, eu ter que beber da mesma água, do mesmo pote, que nem dizia a vovó, do mesmo pote de água, ou da mesma represa, ou da mesma água que vem de uma pessoa que me faz muito mal, mas eu preciso conviver até aquele determinado dia da minha missão. E eu acredito bastante nisso, porque até a gente ganhar tempo para abrir uma brecha, gente, muita gente fala assim, mas a pessoa é rica, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem um bom trabalho, a pessoa tem condições e de repente a pessoa desfez dela, né? Por exemplo, no relacionamento, e ela continuou perdoando algumas vezes alguns acontecimentos. E as pessoas julgam porque elas acham que quem passa por isso, que tá tudo bem. Você me fez isso agora e ó, tô indo embora e já tá tudo resolvido. E tem situações que não é assim, é como se a gente tivesse preso. E a gente fica buscando um jeito de sair da situação sem sair como louca, como mentirosa, né? Como, enfim, porque tem situações que as pessoas só acreditam se ver e são de julgar demais da conta. E você, muitas vezes, você não sabe, não tem uma opção sair agora na cara, no jeito, na hora da dor, na hora da situação. Mas eu acho muito saudável que nós todos consigamos encontrar uma saída quando tiver numa situação dessa, de muita prisão, de muitas sufoco, né, gente? Um sufoco. E muitas vezes você não passa só no relacionamento de marido e mulher, você passa também
de um chefe autoritário, abusivo, às vezes até que tem coragem de assediar, porque ele está ali no poder, no dizer dele e tal. Então é toda uma situação que você precisa, você não vai chegar em alguém e dizer, ó, fulano fez isso comigo e não ter prova nenhuma. E você pode até as pessoas lá de longe acreditar em você, mas isso não é prova. Então, a situação e situações, então as pessoas julgam porque ficou muito tempo, porque demorou, porque estava procurando uma brecha, é como se você tivesse preso num lugar onde a pessoa te tranca e ainda joga a chave. Você vai ter que procurar um jeito de você se virar, de você abrir um dia uma brecha que te caiba para tu sair, é tipo isso. Não que esteja mesmo presa, mas eu digo principalmente quando a pessoa amarra na tua mente, quando a pessoa tira toda a tua dignidade, a primeira coisa que as pessoas fazem, as abusivas, é tirar os amigos da gente. Ó, fulano de tal, ele é perigoso, ele é falso com você, ele não gosta de você, ele quer ver o teu mal. Fica assim o tempo todo. Eu sei porque eu já passei tanto numa fase com família, como numa fase com chefes de trabalho. Então fica o tempo todo, ó, essa fulana aqui, ela fala mal de você, ela é falsa, não confia nela, ela é fusqueira, ela não sei o quê. Aí ele afasta todo mundo, porque todo mundo não presta, né? Só quem presta é ele, no caso. Afasta todo mundo, dá um jeito de afastar todo mundo de você. Aí você tá solitária, aí mais fraca você fica, né? Porque você não vai desabafar com ninguém e tal. E todo dia aquela lavagem na mente. Que você não faça isso, porque não sei o que. Você tá morta de saber que o cara tá exagerando, tá morta de saber que o cara tá até inventando, porque você começa a perceber, né? Você começa a perceber que é tóxico. Logo no iníciozinho, quando só tem só o love, não, você fica toda iludida. É em qualquer situação, é de amizade, de relacionamento, de pessoas que são abusivas. É isso, elas primeiro te cerca de amor, finge que te ama, né? Que tudo que tá fazendo é por amor, que tudo que tá fazendo é para te proteger de pessoas fuxiqueiras, de pessoas tóxicas, de pessoas essas, de pessoas aproveitadoras. É o primeiro que eles falam, né? São todos querem te aproveitar, não gostam de você, quer dizer, você não vale nada então, porque todos os teus amigos não gostam de você. A primeira coisa que a pessoa soca na tua mente é isso. Então, se nós, quando entrássemos na vida de alguém que fica o tempo todo, aquela sua amiga é falsa, viu? Aquela sua amiga lhe prejudica. Aquela sua amiga, não confia nela não conta nada pra ela não, porque não sei o quê. Desconfie. Será que é a amiga mesmo que não presta ou é o cara? Ou é quem tá te dizendo, entendeu? Tem que ter uma maturidade para isso, mas normalmente as pessoas só mostram que elas são perversas, tóxicas, abusivas, depois que a pessoa já está, ó, assim e com poucos ao lado. A primeira coisa que uma pessoa abusiva faz é desmanchar todo o teu mundo, te põe ali, ó, isolada. Aí tu fica com a mente, ai, porque ninguém vai acreditar. E fica aquela mente, por que que ele fala que fulano é falso? Fica aquela dúvida, né? Tipo, por quê? Por que ele diz isso? Ele não prova que a pessoa é falsa, mas ele diz. E daí fica aquela dúvida em você, entre ser ou não ser. Enfim, ele confunde toda, ele deixa toda sem... Parecendo até que você tá mesmo louca. Porque o que a pessoa abusiva faz é isso, te enlouquecer. Fazer você duvidar até da verdade, o que é mentira. E muitas vezes quando você fala uma verdade, a pessoa vem e te faz acreditar que você que está errada. E você até acredita de certa forma. Porque você está tão hipnotizada com aquele ser humano. As pessoas criticam, por que demorou, porque não saiu, safadela, não sei o quê, julga, já me julgaram. Já teve pessoa de falar, foi na minha cara, não foi por trás não, na minha cara, que safada é você que mantém essa situação. Você não tem vergonha na sua cara, eu já ouvi. Tem pessoas que não têm misericórdia do sofrimento dos outros. E elas julgam de uma forma, talvez elas até vivam situações pior que a minha, mas tem pessoas que
elas falam, em vez de lhe ajudar a sair de uma relação tóxica, ela lhe faz você se sentir até pior quando ela fala dessa forma com você. Porque você se sinta fragilizado, porque, porra, até essa pessoa acha que eu tô porque eu sou descarada, porque eu não tenho forças, porque eu sou, sabe, porque eu gosto de viver nessa vida miserável ou nessa situação miserável. E em vez de ajudar, te bota mais para baixo ainda, tua autoestima fica no chão. Eu sei isso, uma pessoa me falou faz um tempão e eu nunca esqueço. Essa pessoa não lembra que fez isso comigo, certamente, porque quem magoou os outros assim, não se preocupa, elas esquecem. Mas eu me lembro muito bem. E essa pessoa vive uma vida, depois eu descobri que ela vive uma vida muito pior que a minha, mas eu jamais ia ter coragem de falar para ela que ela vive, porque ela é safada, porque ela é sem vergonha, porque ela não tem, enfim, porque ela não tem atitude, ou porque, enfim, eu não teria coragem de chegar nela e falar assim, de uma forma tão grossa e tão, que fere, né, uma forma até pejorativa, o jeito de falar com a gente. E acontece muito, viu, gente? Porque por isso que muita gente sofre calada até achar o dia da liberdade, até achar o dia da misericórdia, até porque até a Bíblia fala, não fica falando principalmente de relacionamento com ninguém, não, porque muitos não vão te ajudar, né? Pelo contrário, vão te atrapalhar. Conversa com Deus e com algo da justiça junto à prova, né? Porque tem que ter, não adianta você só falar com a sua boca o que aconteceu, que só se você tiver marcada, né? Se tiver apanhado, porque psicologicamente fica até difícil da gente falar que passa isso, passa aquilo, passa aquilo. Se você não tiver qualquer prova, qualquer coisa assim que te favoreça, é difícil. Então por isso que muitas mulheres demoram de se libertar. Mas eu acho até que quando a gente quer a liberdade, a gente não quer nem provar nada para ninguém, tem que deixar esses animais para lá, sabe? Fugir o máximo e de uma forma, porque você sabe que tem uns negócios desses, umas pessoas tóxicas e agressivas dessa, que ela quer mais tu na vida deles só para eles judiar, para eles humilhar, para eles ter alguém, para eles se sentir importante. Quando você quer sair antes deles te descartar, você corre risco de vida, né? Então é isso o medo também. Por isso que a gente precisa de ter prova, de ter tudo, porque só sair não basta, você corre o risco, né? É como se você saísse fugindo, você não vai ter mais paz, você vai viver se escondendo, você vai viver com medo. Então é muito complicado, tem casos que é muito, 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 muito complicado e que Deus tenha misericórdia, compaixão, né, de nós mulheres e de qualquer pessoa que viver sobre esses tipos de tratamento, porque a gente fala nós mulheres, mas nós mulheres somos um número maior mesmo de vítimas de pessoas tóxicas e abusivas, mas também existem homens, né, gente? Então eu falo de uma forma geral, que as pessoas que estiver passando por isso sejam libertas em nome de Jesus, que se libertem com vida, com saúde, com paz e que consiga reconstruir o seu equilíbrio de ser humano que fica abalado, né? Fica abalado o nosso emocional e, enfim, a gente sai doente de uma relação abusiva, né? Sai doente, sai com a alma ferida, coração doendo, a mente doendo, sai com tudo doendo, né? Como dizem todas as pessoas que se libertam, liberta, mas a dor continua até Deus curar, porque a pessoa foi tão tóxica que é como se você tivesse tomado muitas toxinas e você vai ter que fazer um tratamento para desintoxicar seu corpo. Assim também é quando a gente passa relacionamentos abusivos, fica sequelas. E eu me pego chorando ainda, não vou mentir para vocês. Eu com esse papo aqui parecendo que eu tô, né? Ninguém tá curado, não é porque você sabe qual o remédio que faz bem para uma dor que você vai se sentir curada. Mas
Eu me pego ainda muito chorando por algumas coisas que eu vivi, que eu achei que eu devia ter reagido de outra forma, que eu não devia ter deixado a pessoa me judiar tanto como me judiou, sabe? Mas eu acho que no fundo, Deus me deu força porque eu estou viva. Porque teve situações que eu fiquei imaginando, por um triz eu não estaria mais aqui. Por um triz eu já teria partido, há muitos anos, porque eu já fui, ai, eu já passei situações de agressão tão feia, gente, tão feia, que quando eu me vi solta daquela agressão, eu só respirei e agradeci a Deus, do tipo assim, tô viva, eu escapei, sabe? E depois, enfim, eu já vivi coisas muito forte, muito. Se tivesse filmado para mostrar a vocês, tinha alguns de vocês que não iam aguentar nem assistir, porque é forte. Não é só é, do você sangrar, né? Não tô falando só de você ficar com a cara preta, de você ficar marcada. Tô falando só disso, eu só tô falando de você sangrar, de tirar teu sangue assim, de teu sangue espinar assim como se tivesse quebrado uma veia sua em cada situação que te feriu. E e aí não sangrou só a minha carne, não foi só um sangue que você vê descer, mas foi também a alma rasgada, né? A alma ferida. E é por isso que eu digo, eu não gosto de estar relembrando, porque isso vem umas energias do tipo que você fica assim, relembrando, e você realmente não merecia que ninguém dissesse que você é uma safada, você merece o que você passa, porque você fica aguentando. Então eu tenho pena dessas pessoas malvadas, né? Elas, para mim, são malvadas. Uma pessoa que sabe que a gente sofre aquela situação, que não teve ainda um jeito de sair de boa da situação, como você quer, talvez vitoriosa, é isso que eu quero dizer. Assim, ter uma vitória bonita, né? Que é isso que eu desejo para mim, para todas as mulheres do mundo que, que tiver vivido algum sufoco. Então, a gente quer se libertar de uma forma inteira, de uma forma maravilhosa, de uma forma brilhante. E não ouvir outra mulher falar que você passa isso porque você é safada, porque você gosta, porque você é descarada, porque você é não sei o quê. Outras mulheres dizem isso e elas, infelizmente, elas não dizem isso porque elas são fortes, porque elas não passam, porque elas não são maltratadas, humilhadas por outros homens. Elas dizem isso para ofender mais ainda quem está sofrendo, porque normalmente essas mulheres que me humilharam, que dizem que eu gosto, que é mulher de bandido, diz até assim, né? Quando a gente vai falar que diz assim, mulher de bandido só gosta de se apanhar. Então, até esse tipo de piada a gente já ouviu, do tipo, só tá bom se apanhar. E depois eu fiquei sabendo, todas que me humilharam, todas, passavam pior que eu, até pior. Mas viviam tapeando a elas mesmas e tudo bem, né? Tudo bem. Eu estava errada de me lamentar. Eu estava errada de me lamentar para as pessoas erradas. Então, meu erro foi esse. Não porque eu pedi socorro, porque eu falei que eu não aguentava mais, porque eu falei que eu passei por isso, porque eu falei que eu tive sempre perdoando por isso ou por aquilo. E assim é qualquer história, gente, qualquer mulher. Ninguém apanha porque gosta, ninguém é maltratada porque gosta, ninguém escuta palavras de baixo calão porque gosta, porque acha que merece. Eu não mereço. Eu não faço isso com as pessoas. Eu não, do nada assim eu tá de boa e ficar maltratando uma pessoa que eu convivo. Eu não faço essas coisas, não. E eu vejo que muitos têm facilidade, sabe, de lhe tratar com piada, com ironia, sem precisão, com resposta grossa.
E outras vezes até fazer silêncio, você perguntar alguma coisa, a pessoa não responder. Então, eu não faço isso com ninguém, eu não consigo fazer. E talvez por isso as pessoas me chamam, né, de descarada, disso ou daquilo outro, ou cara lisa, ou mulher que não tem vergonha, ou qualquer coisa parecida. Que a gente escuta, né, gente, no decorrer da caminhada, e eu não vou aqui fingir para vocês que eu só escuto elogios, né? Aliás, eu sou mais apedrejada do que chamada para o abraço ou para o perdão, mas isso não me diminui, né? Isso não diz de mim, diz das pessoas que são pouco amorosas e são pouco acolhedoras, né? Eu não boto isso que eu mereço isso de jeito nenhum. Eu mereço pessoas boas, pessoas legais, que graças a Deus eu também acho, né? Não vou dizer para vocês que eu só acho coice. Também acho abraço, também acho acolhimento, também acho a torcida boa, também acho aqueles que gostam do meu estilo, do meu jeito. E é sobre isso. Sobre você não deixar as coisas ruins determinar sua caminhada, determinar quem você é. Não deixe essas situações que acontecem em todo lugar, acontece no trabalho, acontece em casa, acontece com as pessoas que a gente gosta, a gente às vezes se chatear dessa forma. Então, eu falo de um modo geral, que Deus nos dê saúde emocional para suportar e saber que essas pessoas que veem nossa história como fraqueza nossa, é um problema delas, não nosso, porque a gente sabe o que viveu, sabe o que sobreviveu, sabe o que venceu, sabe os livramentos, né, que Deus deu. Então, você sabe a sua história e sentiu a sua história. Aquela pessoa que está lhe julgando, você deve ter consciência sobre isso, que ela não lhe conhece, ela está ouvindo uma versão do seu caso e de repente ela te julga por uma versão que não está tão explícita e não magoa, não fere ela, não dói nela. Então, a revolta dela é você estar ali ainda naquele campo de luta, naquele campo de guerra ainda, procurando um jeito de se sair. Que, na verdade, quem não está no campo de guerra, no campo de sofrimento, no campo de tribulação, fala o tempo todo: ah, mas você gosta, você está gostando, você vai voltar, você continua nesse lugar, você continua dando moleza, é fácil eu, tranquila, na minha casa, vivendo toda a paz do mundo, falar para outra pessoa que ela gosta do que ela está passando, que ela gosta daquele sofrimento, daquela barra que ela está enfrentando. Então, isso para nós todos nos conscientizarmos, nós todos, que muitas vezes falhamos. E uma pessoa está contando seu drama e você, em vez de dar apoio, de dizer: nossa, que Deus te fortifique, que tu se liberte, tu vai conseguir se libertar, tu vai conseguir ter paz na tua vida, tu vai conseguir anjos na tua vida e vão te libertar desse sofrimento. Mas você dá uma palavra de xingar a pessoa, desmoralizar a pessoa mais do que ela já está. Eu acho que você é tão abusivo quanto a pessoa que está abusando quando você vem dar uma opinião horrorosa dessa na cara da pessoa, igual já me fizeram. Enfim, o papo tá muito gostoso, mas eu vou ter que parar, que eu também vou fazer um diário, gente, que eu faço de vez em quando, às vezes não faço todo dia, mas é um diário dos meus sentimentos, das coisas que eu estou vencendo, das coisas que eu estou conseguindo perdoar, das coisas que eu estou conseguindo esquecer de certa forma, ou maneirar mais, elas ardiam em mim, elas começam a ser mais serenas. Quando eu vou escrevendo sobre as situações que eu estou passando, é como se você estivesse fazendo uma terapia. Isso está melhorando bastante minha compreensão comigo mesmo. E minha convivência comigo mesmo, me perdoando, achando que eu mereço alguma coisa boa. Quando eu posso me dar alguma coisa legal, eu dou, né? Igual agora mesmo eu vou começar meu tratamento dentário. E isso para mim é um presente que eu dou para mim, que é cuidar da higiene e da saúde, né, gente? Mas nem sempre a gente pode, como a gente quer. E
também, apesar de que agora pelo SUS também já tem uma ajuda boa também, né? Já tem uma ajuda maravilhosa. Mas, enfim. E outras coisas básicas que eu quero fazer por mim também, que melhora a autoestima. E outra coisa legal é começar a não pensar mais, porque você fala assim, as pessoas individualistas, elas são egoístas, elas são é ruim ser individualista, mas depende até que ponto. Porque eu acho que eu me dou demais, eu faço demais por todo mundo eu me esforço. Eu vou buscar coisa que eu não tenho para mim, eu busco para os outros. Então eu comecei a pensar sobre isso. É tudo bem que eu gosto de ajudar e que eu continue ajudando, que eu não corte essa parte minha não, que eu me sinto bem fazendo. Eu me sinto bem podendo ajudar as pessoas que estão em minha volta e precisam do meu socorro, da minha ajuda, né? Então, mas eu não quero mais viver só isso, só pensar nos outros. Eu quero também, quando eu dividir para todo mundo, eu tirar um pedacinho para mim também, porque normalmente eu esqueço de mim e eu gostaria de começar a tirar essa fatia para mim, né? Mas é em tudo na vida, em tudo, 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 tudo que eu tô falando. É no modo de me dar um dia de folga, é no modo de me dar uma viagem que eu preciso fazer para algum lugar gostoso, que eu sinta vontade. Que eu me senti muito presa, como eu digo a vocês em todos os vídeos aí, que eu tenho tipo um medo de viajar porque as pessoas ficam me criticando, principalmente parente, né, próximo, do tipo que me azarando, tipo assim, que me fazendo medo de eu ir minha viagem. E isso me atrofiou por um bom tempo. E agora eu quero me presentear assim. E se não fazem questão de me levar quando vão, eu também não faço questão mais. É como diz aquele ditado assim: se não te convidaram, não vá, né? E me sentir bem sem ficar me oferecendo, sabe? Me humilhando para, você vai para tal lugar? Eu quero ir com você, não sei o quê. Eu já fiz muito isso, muito, 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 muito. Hoje eu não faço mais. Às vezes a pessoa até me chama, mas como eu já vi a situação, já olhei o que a pessoa não gosta, não gostaria, chama só por educação, eu não vou, compreendo. Porque não tem uns convites assim que é só tipo por educação, que não é uma coisa marcada, não é certa. Eu não vou, não faço questão de ir. E agora eu quero me presentear quando eu quiser ir em algum lugar legal. Eu ir sem me sentir culpada, sabe? Sem me sentir culpada de sair, de ir, de viver aquele dia, enfim, de passear, de rever amigos, amigas e não me sentir culpada por isso. Porque quem está ao meu lado eu sempre facilito. Quando eu vejo uma pessoa que está ao meu lado muito jururu, muito borocochô, eu falo, você deveria passear com seus amigos ou ir para o encontro com seus amigos, igual você sempre foi. Eu sugiro que a pessoa saia, se divirta. E quando eu não sugeri, a pessoa ia sem eu querer que fosse. Eu queria ir junto, mas a pessoa não me levava, me deixava e, e não sentia culpa nenhuma. Ia e vinha de boa, como que nada aconteceu. Só quem sofria era eu, porque eu queria ir, queria estar junto, queria estar passeando. Então é sobre isso, sobre eu estar acordada porque qualquer dia eu vou passear. Mas é como eu disse a vocês, não sobra verba, porque não porque eu gasto à toa, é porque sempre eu preciso ajudar alguém. Aí eu ajudo e eu acabo não passeando. Mas eu não estou arrependida de ajudar meu povo. Eu me sinto, se eu fosse a viagem e não ajudasse minha família, e eu fosse a viagem, eu voltaria triste.
porque eu sei que eu deixei de ajudar alguém que precisava mais do que eu fazer aquela viagem. Por isso que eu ainda não fiz, não estou me lamentando disso não. Mas agora tem a caixinha da viagem, tem a caixinha de ajudar o povo, de construir tal coisa, de comprar tal coisa e a caixinha da viagem. E a caixinha da viagem agora não precisa fazer na caixinha guardar. Você pode já pagar a excursão, né? Vai pagando, você divide. Aí quando chegar a data de você ir, você já tem pago, ó. Tem assim também, umas viagens assim. Então é isso. É por isso que quando eu vou ao médico, que eu vou pertinho do mar, aqui o hospital é assim, ó. Dá pra vocês verem assim. Faz de conta que o hospital é aqui e o mar é aqui, ó. Aí eu dou um pulinho na praia, né? Não dá tempo de sentar, de curtir, nada, mas dá tempo eu dar um alô, assim, de eu dar um giro, assim, na beleza do mar, que fica aquele filme na minha mente. Tem até aí no meu canal pra vocês verem. Às vezes que eu ia toda deslumbrada. Não dá tempo se divertir, porque normal é na fila, né? Tô lá, enquanto o médico não me chama, eu dou um pulinho lá, tipo isso. Enquanto eu pego a ficha, eu faço passo na recepção, aí faz tipo uma triagem, né? Mais ou menos isso. E a gente fica sabendo que hora que o médico vem, aí a gente sabe, dá tempo, é tão pertinho, é no calçadão mesmo do hospital da mulher, no hospital da mulher que dava certo eu ver o mar. Nos outros que eu fui, não, né? Não deu. Mas no hospital da mulher, quando eu ia, aí era muito bom. Muitas vezes eu não fui, mas depois eu descobri, e aí eu fui algumas vezes com algumas meninas, porque sozinha também eu não vou, né? Sou medrosa e tal, tenho meus eu tenho meus medos, né? Às vezes eu tô muito corajosa, mas quando eu tô muito corajosa, eu tenho medo de mim porque eu não tô tão equilibrada. E quando eu tô medrosa é quando eu tô mais equilibrada. É sobre isso. Quando você me vê muito corajosa, eu tô sem equilíbrio. Aí que eu meto a cara, me arriscando, enfim. Eu nem gosto dessa parte, eu prefiro ir com medo, sempre, né? Porque o medo, ele lhe equilibra mesmo, de verdade, ele lhe protege. O medo é para proteger, você não tem que perder o medo. Você tem que ir com medo, porque o medo te protege, o medo te guarda, o medo te faz você andar atenta, de anteninha ligada e tal. E quando você não tem medo, você mete a cara, você cai em cada precipício, né? Enfim, é sobre isso. E gostaria de agradecer a todos vocês. Cada dia chega mais um inscrito maravilhoso. Ai, eu fico tão feliz, gente, do coração verdadeiro mesmo, de dentro de mim. Eu fico muito contente com. É devagarzinho, mas é tão natural, sabe? É devagarzinho que tá acontecendo, mas é tão natural, porque, caramba, eu prefiro que seja orgânico, sabe? Que seja totalmente orgânico o meu canal. Que as pessoas que venham, venham porque gostou de mim, venham porque acha minha energia legal, meu jeitinho de falar legal e meu jeitinho de amar legal, né? Porque eu tô aqui para isso, né? Para contagiar vocês com minha alegria, com a minhas virtudes e as minhas chances que Deus me deu de eu me livrar de pessoas difíceis com saúde e com vida, né? Não tão saudável, porque quando a gente passa muitas toxinas na vida, a gente não fica tão saudável assim, mas estou viva e grata a Deus e lutando, né, por a minha saúde também. Então, muito grata a Deus por vocês, minha plateia mais linda, encantadora. Foi um espaço que Deus abriu aqui para eu conversar com vocês, para eu buscar meus amigos aonde eles estiverem, que venham sem vergonha, venham sem timidez, venham à vontade para a minha vida. Essas pessoas que chegam, que vê meu vídeo e não comentam, não deixam um likezinho, mas que assiste o meu vídeo, eu quero agradecer, porque tudo que você faz, se você assiste, você está me ajudando, se você deixa um like, você está me ajudando.
Se você comenta, você está me ajudando porque dá um entender que o meu vídeo é relevante, que eu estou engajando bem com a plateia, que eu estou fazendo um pod Lalu legal, né? Enfim, um podcast que não faz vergonha as pessoas assistirem, enfim, que eu vou melhorar mais, né, gente? Com o tempo, a gente vai melhorando, vai conversando melhor, vai pedindo desculpa pelos erros também, que a gente erra, né? Errar é humano, agora persistir no erro é burrice. E é isso que eu tento ficar melhorando na minha vida. Para mandar meu recadinho para vocês. E atenção, não julgue as pessoas que estão sofrendo, que estão num casamento ruim, que estão passando uma fase ruim da vida, que estão com um chefe ruim, num trabalho ruim. É porque elas não têm a certeza plena que se elas saírem de lá, elas vão arrumar outro emprego, ou porque elas não se sentem acolhidas por alguém para sair de um relacionamento, às vezes tem filhos envolvidos. Então não é só fugir, não é só sair por aí, não é só sua vida, apesar de que as pessoas falam assim. Pense em você primeiro, né? Mesmo que tenha filhos, claro que você não vai abandonar seus filhos, você vai deixar seus filhos com alguém que possa cuidar enquanto você foge para livrar a sua vida. Mas fugir talvez não resolva, o que é enfrentar mesmo. Enfrentar com responsabilidade, né? Principalmente procurando ajuda da justiça mesmo, né? Principalmente porque quando uma mulher está passando mal em maus lençóis, ela realmente corre risco de vida. Quem vai arriscar? Quem vai pagar para ver, né, gente? Porque, enfim, ninguém quer pagar para ver. Então, não julgue as pessoas que estão sofrendo, né? Ajude-as a acreditar que elas podem sair dessa, que elas podem juntar provas, que elas podem, enfim, ajude elas a se ajudarem, porque quando a pessoa está assim, que ela está pedindo ajuda, ela normalmente ela está com a mente abalada, ela está com o emocional abalado e ela está com um raciocínio difícil. É tanto que quando uma mulher está numa situação dessa, assinar papéis jurídico desfavorecendo ela normalmente, não é considerado, não pode recorrer, porque a pessoa está com o emocional abalado, então ela está também com o psicológico abalado e não está pronta para resolver sua vida sozinha. Então, quando uma mulher está emocionalmente e psicologicamente abalada, ela precisa de apoio e não de julgamento, de dizer, tá lá porque gosta, tá não sei o quê, porque não sai, porque não sei o quê. É muito fácil julgar, é fácil demais, é confortável julgar. Difícil é estar lá no lugar da pessoa que está sofrendo. Isso é difícil. Para você que está aqui comigo, que chegou, que acredita no meu papo, que tem passado também muitos momentos difíceis, ou com filho, ou com que um filho seu está passando, ou que uma amiga, ou você mesma. Deus é contigo, se firma, faz as provas, né? Seja fria igual quem está te judiando, não porque você vai se vingar, você vai fazer justiça, provar que quem é a pessoa, né? Normalmente as mulheres que sofrem por homens agressores, elas têm dó deles. Quando a polícia chega, fica com pena. Eu digo isso, experiência própria. A gente sempre fica com peninha. Por isso, as mulheres que os homens escolhem para humilhar, para judiar, elas são pessoas amorosas demais.
E tão amorosas que até as pessoas que fazem o mal para elas, elas ficam perdoando o tempo todo e com pena, pena de ver eles sendo castigados como faz com elas. É por isso que é mais difícil ainda sair fora de um homem ruim. Eles escolhem a presa certa. Mulheres frágeis, mulheres amorosas demais, mulheres com emocional fragilizado. Então, já pega quase vítima, né? Ele já faz a vítima, já pega uma quase vítima mesmo, já conhece uma mulher mole, de coração mole, que não tem coragem de entregar o cara assim, de cara, sabe? De retribuir para ele o que ele merece. Então, é por isso que tem mais ainda agressões. Normalmente as mulheres têm pena de gente, desse tipo de gente. Tem dó. Eu vou deixar esses meus turbilhões de pensamentos para outra hora, para outro vídeo, e agradecer a Deus por todos os livramentos que Ele tem me dado no decorrer da minha vida, do meu sofrimento, das minhas lutas, e por Ele ter me libertado também de chefes abusivos e intolerantes, mesquinhos, né? E que me humilharam de graça, gratuitamente. Graças a Deus, Deus me libertou desse tipo de gente. E eu tô bem. Hoje eu posso dizer para vocês que eu tô bem. E que sobre a fase de viver uma mulher amedrontada, uma mulher com medo de viver, eu não sinto mais isso, mas eu sinto muito por as que ainda não se libertaram, que ainda não acharam a vereda certa, que ainda não acharam as provas ideais, que ainda não acharam o caminho da libertação, da paz, porque ninguém casa para apanhar, para ser humilhada, para ser chamada de vagabunda, de puta, de mulher fácil, mulher oferecida. Ninguém casa para ficar escutando essas coisas. A gente casa porque a gente pensa que o cara vai tratar a gente com respeito, com carinho, com amor, que a gente vai ser sempre o amor dele, sempre o motivo dele voltar para casa feliz. Ninguém casa, ninguém nessa vida casa porque acha que vai ter um cara estúpido, grosseiro, abusivo. Ninguém na vida casa para ter um cara desse jeito. Então não é culpa nossa, não é culpa das mulheres, não é nossa culpa por existirem homens mal educados, homens agressivos, homens sem amor, sem piedade, né? Mas também é culpa de nós, mulheres, educarmos nossos filhos sem aprender a respeitar a mulher, sem pensar que tem negócio de amarre suas cabritas que os meus bodes estão soltos. Isso são frases que aborrecem nossa alma até. Então nós, mulheres, nós mães, nós avós, nós tias, educar os homens a tratar a mulher com carinho, com respeito, com dignidade e ensinar os homens a ter amor, respeito por as mulheres. E não sempre essa arrogância, porque eu sou homem, eu sou durão, eu sou esse, eu sou aquele, e leva o homem a agir dessa forma com as mulheres, né? Porque, eu não sou, né? Se não for grosseirão, diz que não é homem. Eu sou homem, não sou viado, né? Que eles dizem. Para mim é mais um enrustido do que um homem mesmo, na verdade. Porque um homem carinhoso, um homem romântico, não deixa de ser homem. Eu acho que ele deixa de ser homem quando ele é agressivo, mal educado, quando ele é abusivo, quando ele é narcisista.
aí sim eu acho que ele é um enrustido. Ele não é homem, não se descobriu como homem e vive revoltado. É meu pensamento. Posso até estar errada, mas eu penso dessa maneira. E nós mulheres, nós mães, vamos mudar esse estilo de homem ser criado tão diferente de mulher, com a personalidade distorcida que viram esses homens agressivos e que acham que pode pegar as filhas dos outros e judiar da forma que eles quiserem, porque é o marido que manda, ninguém briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e isso passou a vida inteira massacrando as mulheres. Então, é sobre isso, sobre esse desabafo. E que Deus abençoe os homens e as mulheres. Eu não estou aqui para fazer guerra, nem fazer campanha de vamos queimar os homens, né? Como fizeram com mulher antigamente. Não é isso. Não é assim. Não é sobre isso. É sobre reinar a paz. Que casamento que seja feito para as pessoas gozarem alegrias, felicidades, amores e que as tristezas que vierem, que sejam os dois que rebatam, não eu que faça tristeza para o meu marido ou o meu marido que me faça tristeza, mas que um esteja sempre ao lado do outro para proteger das dores, das agressões, de onde vier, que seja mais um defensor de sua esposa e não um agressor. É sobre isso. Não estou aqui para fazer campanha contra o homem, mas eu estou aqui para fazer campanha a favor da paz, a favor de homens bons, românticos e amorosos. É sobre isso. Beijo.